Fala pessoal, sou Sávio Cavalcante, biólogo, mestrando em divulgação científica pela Fiocruz e vou falar rapidamente sobre esse experimento chamado Os Nomes do Louva-a-Deus segundo o Twitter. Os louva-a-Deus são insetos da ordem Mantódia, caracterizados morfologicamente pelas suas pernas raptoriais, sua cabeça triangular superarticulada e seus grandes e expressivos olhos compostos. São cerca de 2.500 espécies ao redor do mundo, onde mais ou menos umas 250 delas ocorrem no Brasil. Eles são extremamente diversos em tamanhos, cores e formas, podendo se apresentar como folhas, flores, galhos e até mesmo manter um visual um pouco mais basal, parecendo com as suas primas baratas. Eles demonstram uma infinidade de hábitos que, além de os botarem no topo da cadeia alimentar no micromundo dos insetos, também são capazes de chamar nossa atenção, como por exemplo o hábito predador, que os fazem especiais aos nossos olhos, né? A sua incrível habilidade de caça se transforma em lendas e até mesmo em estilo de defesa pessoal na nossa cultura. Ao redor do mundo, são vários os exemplos de incorporação desses animais na cultura, onde comumente são envoltos de misticismo que os tornam profetas, sábios, anjos e até mesmo demônios. Eles são inofensivos para nós e extremamente carismáticos. Podem ser considerados como uma porta de entrada para a conservação de outros insetos, servindo facilmente a educação ambiental como um primeiro contato das pessoas com o mundo entomológico. E como estamos falando aqui da relação das pessoas com os insetos, a nomenclatura popular incorpora histórias, lendas e conhecimento tradicional acerca da biologia desses organismos no seu nome, podendo também ser uma ferramenta de aproximação entre as pessoas e os animais. O Brasil, como país continental e lar de milhões de pessoas de etnias e origens diferentes, e também lar da maior diversidade estimada de louva-a-Deus do mundo, se apresenta como terreno fértil para se investigar os laços culturais desses animais com os brasileiros. Então, nesse experimento, se buscou fazer um pequeno levantamento dos nomes populares do louva-a-Deus através da rede social Twitter. Então, em uma publicação simples no meu perfil pessoal do Twitter, sem impulsionamento, foi perguntado aos usuários o nome pelo qual eles chamam o inseto da foto. A imagem utilizada foi exatamente essa da tela. Foi escolhida a dedo para representar aquele jeitão clássico do louva-a-Deus, né? Inseto verde, cabeçudo, com olho grande e aquela perna em pose de reza. A publicação está no ar até hoje, mas os dados colhidos representam somente as primeiras 24 horas a partir do momento da postagem. Então foram recolhidos manualmente todas as respostas dadas, tanto pela ferramenta de responder quanto pela ferramenta de compartilhar com comentário. Aí os dados foram tabelados e tratados via Microsoft Excel. Nos dados válidos foram registrados 27 nomes diferentes em 171 citações no total. Eles foram divididos em 4 categorias que os agrupam baseados aproximadamente na sua origem, que eu vou falar um pouquinho deles agora. O que eu chamei aqui de categoria padrão são os nomes mais clássicos do bicho, geralmente envolvendo aspectos da sua morfologia, comportamento ou derivações do seu nome grego mantis. O nome mais citado aqui com 90 citações foi o louva-a-Deus, como já esperado. Na categoria de identificação errônea, eu agrupei os nomes que já são popularmente atribuídos a outros insetos que não os Mantódia. A gente pode notar que eles são chamados pelos nomes populares de insetos da ordem Orthoptera com alguma frequência. Nessa categoria eu reuni menções aos personagens da cultura popular ou da ficção. Os louva-a-Deus são muito presentes em manifestações culturais, então naturalmente já se esperaria esse tipo de associação por aqui. E na última categoria eu reuni nomes alternativos ao popular louva-a-Deus, que traz uma modificação no termo Deus por outro que de alguma forma se relaciona, ou por proximidade ou por algum tipo de oposição a ele. A diversidade de nomes que surgem para o louva-a-Deus nesse experimento já é algo impressionante. De forma geral, a grande maioria dos nomes refletem aspectos da aparência ou da biologia do animal, como já era de se esperar. A principal associação a esses insetos dentre os nomes mais citados foi justamente com a questão da sabedoria ou da religiosidade, seja diretamente com o termo louva-a-Deus e derivados, ou derivando do termo grego mantis, que significa profeta e também é muito empregado em nomes populares fora do Brasil. O aparecimento do termo pai de cobra é super interessante, ele carrega em si um episódio relativamente raro de testemunhar, que é quando o louva-a-Deus é parasitado por um nematomorfo. O parasita, quando sai do hospedeiro, dá a impressão que o louva-a-Deus está dando à luz uma pequena cobra. E essa história pode ter uma origem no termo tupi emboici, que se apresenta no dicionário Michaelis da língua portuguesa como uma tradução para louva-a-Deus. Então, eu concluo aqui que o experimento, apesar de bem limitado, ele traz indícios de que os tão elusivos e pouco encontradiços louva-a-Deus detêm uma certa popularidade no Brasil atualmente. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade de expor aqui esse experimento. E aqui estão as referências utilizadas e também o link para a postagem no Twitter que deu origem a esse trabalho. Então, abraços e até logo!